parece que o empresário é um criminoso às vezes, né? Em vez de criar facilidade, a gente sempre enfrenta uma nova dificuldade, seja com imposto, né? Seja com juros. Parece que tem um preconceito mesmo contra o empreendedor, né? Eu nem falo empresário, se falar empresário parece que é até negativo. É isso. Eu já falo até empreendedor, tem muito a ver com o que você está falando. A gente tem essa dificuldade, o empresário tem essa dificuldade. Sim. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. Nós estamos em várias plataformas, estamos no Instagram, estamos na televisão, no canal TH+, SBT, aos sábados às 19h20, estamos no YouTube e aqui no nosso podcast. É muito importante, porque sempre trazendo temas sobre o desenvolvimento, temas que nos levem a reflexões importantes, tanto profissional quanto pessoal. Hoje, meu convidado especial, Dr. Luiz Gustavo, vem trazer uma pauta muito, muito importante. A gente escuta às vezes alguns termos, uns sabem o que é, outros não sabem. Os que sabem sempre têm muitas dúvidas de como devem ser feitos esses processos. Eu vou explicar aqui. Nós vamos falar hoje sobre M&A, fusões e aquisições, com um grande especialista que hoje está num grande escritório jurídico, com essa pauta sempre à frente, Dr. Luiz Gustavo Mesquita de Siqueira, que é sócio do escritório Souza Okawa. Tudo bem, Luiz Gustavo? Prazer grande você estar aqui conosco, veio trazer um tema tão importante para o empreendedor, né? Às vezes as pessoas escutam M&A, existem umas palavras em inglês que às vezes as pessoas sabem o que é, mas não sabem ao certo, né? Que eu já traduzi aqui, fusões e aquisições, mas é muito importante debater esse tema, porque o Desenvolve Vale hoje, ele atua muito no incentivo ao empreendedor. O empreendedor no nosso Brasil, ele sofre, né? Ele sofre porque é carga tributária, ele sofre pela insegurança jurídica, ele sofre pela alta complexidade burocrática do nosso país, e a gente vem tentando fazer um trabalho aqui de apoiar o empreendedor. Ele não pode de jeito nenhum se desmotivar, não pode, porque às vezes liga a televisão, vê lá, o ministro quer taxar imposto, mas não quer diminuir despesa. Aí ele lembra dos impostos que ele vem pagando, né, e fala, poxa vida, a gente paga com tanta dificuldade e vê um governo federal que não traz uma proposta, e a nossa fala aqui, eu deixo muito claro, isso não é política, tá? Ela é uma fala de indignação do empreendedor, né? Só se fala impostos, e se o cara hoje fatura mais, já tem, quase que uma penalidade que ele sofre, que pagar mais ainda, né? Então, eu não sei de onde que veio essa cultura. A nossa crença é apoiar aquele que gera emprego, é apoiar aquele que corre risco, é apoiar aquele que acredita no desenvolvimento. E o Dr. Luiz Gustavo é um especialista, né, no tema, e a gente vai ter oportunidade aqui de tirar algumas dúvidas e fazer uma conversa. Então, Luiz Gustavo, já falei bastante. Eu queria que você se apresentasse, né? Além de advogado, fez pós-graduação e tudo mais. Fala um pouquinho de você. Seja muito bem-vindo ao Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. Obrigado, Kiko. Obrigado pelo convite, né? Você é sempre super atencioso com a gente, né? É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento aí nesse mercado, né? Como você falou, parece que a gente enfrenta algumas dificuldades aqui no Brasil. Parece que o empresário é um criminoso às vezes, né? Em vez de criar facilidade, a gente sempre enfrenta uma nova dificuldade, seja com imposto, né? Seja com juros. Parece que tem um preconceito mesmo contra o empreendedor, né? Eu nem falo empresário, se falar empresário parece que é até negativo. É isso. Eu já falo até empreendedor, tem muito a ver com o que você está falando. A gente tem essa dificuldade, o empresário tem essa dificuldade. Sim. Né? E daí é importante pontuar algumas coisas, principalmente nesse mercado, né? A gente atua no escritório. O escritório é um escritório relativamente novo, apesar de sócios bastante experientes, né? A gente atua há mais de 25 anos. Vocês estão com sede aonde hoje? A gente fica em São Paulo. São Paulo. Isso.
né? A gente fica ali na Faria Lima, né? Faria Lima diz que é onde acontece tudo, né? A turma do dinheiro tá por lá, né? Então o escritório é bom mesmo, porque lá é caro para ficar, hein? Legal. É caro para ficar. Mas e a gente sofre preconceito pelo fato de estar lá também, né? Mesmo? Exatamente por isso. Que a turma já fala que é a parte melhor mesmo ali, né? De São Paulo, mas é importante. Mas transmite confiança. Você fala que você está na Faria Lima, não é para qualquer um mesmo, porque o cara para estar lá precisa ser bom, né? Porque o custo para estar lá é muito alto. É caro, mas enfim, é onde as coisas acontecem, principalmente nesse mercado, né? Tá. A gente tem um perfil de atender muitas empresas familiares, né? E empresas grandes, familiares, né? E de certa forma, elas procuram apoio nesse segmento, seja para fazer uma reestruturação patrimonial, seja para buscar investidores e tratar da venda do negócio ou de captação de recursos, etc., vai buscar alternativas por ali. Por isso que a gente também preferiu estar no meio ali do buchicho, né, vamos dizer assim. Luiz Gustavo, me fala uma coisa. Você como advogado experiente, que acaba conhecendo sempre os dois lados, né? Porque na M&A você tem quem está vendendo e quem está comprando. Exato. As pessoas têm clareza desse momento ou não? Porque ele está lá tocando a empresa dele, às vezes está indo muito bem Agora, me parece que sempre há uma dúvida, porque eu imagino que deva ser algo difícil. Eu passei por uma, depois posso até compartilhar alguma coisa aqui. Mas qual que é o maior desafio hoje de quem quer vender uma empresa? Tem muitos desafios. Acho que o primeiro desafio, Kiko, assim, respondendo a sua pergunta primeiro, do momento para isso acontecer. Do momento, exato. Depende muito, tá? Não tem um momento certo, né? Porque você pode vender um negócio porque apareceu uma oportunidade, tem alguém maior consolidando o mercado e olhou para o seu negócio e achou interessante também, quer colocar para dentro, né? Você pode estar passando por um momento difícil na empresa, você pode estar precisando de investimento, está precisando de recurso, né? Você pode estar tendo ser uma empresa familiar, que é o padrão da empresa no Brasil, né? Boa parte das empresas aqui são empresas familiares, cresceram sendo empresas familiares. A maior parte é familiar. Hoje, cerca de 90% das empresas no Brasil, elas são familiares ou tiveram o seu início num núcleo familiar. Olha só, um dado importante, 90%. E às vezes não 90%. Tem sucessor, né? Muitas vezes tem o sucessor, mas o sucessor não tem interesse em continuar no negócio. Quer dizer, tem o herdeiro, então, não tem o sucessor. Tem, né? O herdeiro. Tem o herdeiro, que é muito comum, né? E por diversas razões. E isso faz com que a empresa pode ser uma das alternativas para resolver um problema familiar, buscar investidores, buscar outras pessoas, profissionalizar o negócio e acaba vendendo o negócio. Porque se a família tiver clareza que só tem herdeiro e não sucessor, é melhor mesmo vender, né? Porque senão coloca em risco o capital de toda a família, né? Porque uma coisa mal gerida, ó, pode dificultar muito. E vocês entram nesse momento de assessorar uma empresa que está vivendo um cenário onde ela identifica que não vai ter uma sucessão. Sim, a gente entra até antes. Tá. Que é importante os nossos telespectadores, os nossos ouvintes aqui, saber identificar o momento, né? Eu acho que esse... Tudo bem, quando alguém chega e quer te comprar, né, é mais fácil. Aí você vai ter que só decidir. Eu penso que é mais fácil, né? Mas é sempre uma decisão muito, muito importante, né? É uma decisão muito difícil. E com pessoas que pensam de forma muito diferente, mesmo que seja dentro da mesma família, né? Eu costumo dividir em 3 etapas. Uma etapa prévia, tá? Onde você olha para dentro do seu negócio, entende as características do negócio, entende a característica familiar, que é muito importante, né? E tenta acomodar as situações, preparando a empresa para uma eventual venda. Tá? Isso passa por reestruturação patrimonial, segregação de ativos, né? Porque como a empresa cresceu muito no âmbito familiar, é muito comum ela crescer a atividade operacional dentro do negócio, os imóveis de renda da família dentro também no mesmo negócio, mistura tudo. E geralmente quem compra a empresa não leva o imóvel junto, né? Em muitas das operações o imóvel não é objeto da transação. E aí, se ela for usar algum dos imóveis para a empresa, ela passa a ser locador do imóvel. E a empresa que comprou se torna uma inquilina. Se torna uma inquilina. Isso acontece com muita frequência. Aconteceu muito no mercado de supermercados, né? Onde grandes empresas compravam, mas não adquiriam um imóvel. E vocês entram, então, já nessa fase para organizar a empresa para poder estar num perfil mais de venda. É isso. Tá. Né?
o importante é a gente preparar o negócio, né? E quando a gente fala preparar, não é olhando só para o negócio, é olhando para os sócios, para a família. Precisa ter um alinhamento, né? Não adianta um fundador que tenha 3 filhos, Nossa. né? 2 interessados no negócio que Meu não se Deus. entendem, um que não quer nem olhar, quer ser músico. E depois chega genro e nora, né? Que também é família. Que aí, meu amigo, eu vou falar para você, eu acho que é muito legal, mas uma empresa bem sucedida, ela tem que ter um planejamento de sucessão, porque não é nenhuma crítica, mas são opiniões muito diferentes. A nora pensa de um jeito, o genro de outro, o filho pensa de um jeito, o irmão do outro, e isso coloca o negócio em risco. Porque eu falo que o maior desafio, pelo menos é o que eu acredito, numa empresa são as pessoas. Você tem pessoas muito melindrosas, pessoas difíceis, outros mais fáceis, então... Quanto mais organizado tiver e não depender de boa vontade, né? Claro que de boa vontade sempre vai depender. Mas aí vocês então chegam, organizam esse cenário, vamos dizer assim, mas nesse momento que vocês entraram, a empresa já tomou a decisão, vamos dizer assim, de se organizar para ir para o mercado, né? Não necessariamente. Ela pode ter tomado a decisão para organizar a casa. Um dado importante que você mencionou nora, filho... Nossa Senhora! Pode virar um inferno, né? Pode. Cerca de apenas 30% das empresas familiares chegam na 3ª geração. Olha aí, porque é muita briga. Normalmente elas acabam logo depois do falecimento do fundador, e em alguns casos, no momento seguinte, onde um dos filhos assume o negócio e também não vai para frente. Mas, invariavelmente, só 30% delas chegam no neto do fundador. Então, é uma pena, porque às vezes o fundador começou com tanto sacrifício, né? Isso. Mas é legal, o importante é que o Desenvolve Vale, através do podcast, está alertando, né? Aqui, através dessa entrevista, nós estamos conversando com o Dr. Luiz Gustavo, que é um grande especialista, advogado hoje de M&A, fusões, aquisições, da importância que tem você identificar qual que é o melhor cenário para o futuro. Se for vender, se organize enquanto ainda tem o fundador, que certamente a palavra dele ainda faz peso, porque eu tenho a impressão que se deixar só depois na mão dos herdeiros, a chance de discordância é muito grande. Maior. É muito maior. Quando você tem um fundador, você tem a vontade. Né? Exato. E a moral dele também, né? Sim. Você conta um pouco a autoridade do assunto, né? Porque é um momento difícil também, né? E isso é uma das razões que a gente entra antes, para preparar a transmissão do patrimônio no tempo. Né? Porque mesmo o fundador estando presente, né, tem um ponto muito importante, que é a divisão de poder. Uma pessoa que foi self-made a vida inteira, que construiu um negócio de forma isolada, sem ouvir muitas pessoas, quando chega lá pelos seus 70 e poucos anos, quem vai colocar na cabeça dele o que é certo e o que é errado, se ele já tem toda essa convicção? Perfeito. Não, é uma mudança de cultura, né? É uma mudança de cultura. E nesse momento, que esses desafios que nós estamos falando aqui de comportamentais, né, de decisões, de ver momentos de cada um da família, que isso realmente você conseguir chegar nesse consenso, vamos dizer assim, né? A questão do valor da empresa, vocês, como escritório jurídico, atuam nisso ou tem que trazer alguém de fora? A gente atua de forma indireta. Indireta. Por quê? Porque todo o processo de venda do negócio, ele passa por uma due diligence, que é uma análise que envolve uma empresa de auditoria e algum escritório jurídico que vai olhar para dentro do negócio. O escritório jurídico vai olhar para aquilo que já existe, né, processos, contratos firmados, etc. E a empresa de auditoria vai olhar para as rotinas, potenciais contingências que podem aparecer. Tá. Se a gente entra antes no negócio, com uma visão de organizar a casa sob o aspecto jurídico, você consegue identificar benefícios fiscais que podem ser aproveitados, né? Você consegue antecipar problemas que serão identificados pelo comprador, né? E a gente tenta organizar a casa, a gente prepara a noiva para o casamento. Tá. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, traz valor para dentro do negócio. Né? Porque, de certa forma, ainda que indiretamente, potencializa ajustes contábeis, potencializa resultado e traz uma certa eficiência fiscal que pode gerar valor de alguma forma. Perfeito. No momento da avaliação. É muito importante. Então vocês já fazem esse planejamento, né? Porque eu vejo também o seguinte, se o cara tem que vender porque tá sem dinheiro, já lascou, né? Já lascou. Porque já não tem muita alternativa, né? Aí eu acho que é uma venda mais difícil para sobrevivência, né?
muda muito. Porque ele vai para a mesa muito enfraquecido, né? É isso. Atrapalha bastante o serviço o nosso trabalho, o trabalho do prestador de serviço, né? Porque você tem dois players, normalmente, que atuam como prestador de serviço para quem está vendendo o negócio. Um é o advogado e o outro é o assessor financeiro. Tá. Né? O assessor financeiro buscando potencializar valor para o negócio e o advogado garantindo que o desejo aconteça, o desejo do vendedor ocorra da melhor maneira e da maneira mais segura. Né? A partir do momento que ele está sufocado, precisando vender um negócio, seja por uma questão familiar, seja por uma questão financeira, né, você fica muito fragilizado na negociação. Então a tendência é que ele abra mão de algumas coisas para se livrar do problema. Né? Exato. E isso enfraquece naturalmente. Aí acaba sendo uma oportunidade para quem compra e a solução de um problema para quem vende, né? É isso. Então, enfim, às vezes ele não vai ter o ganho ali financeiro, mas ele também tirou das costas dele algo que ele não conseguiria resolver sozinho. Exato. Eu acho que às vezes é preferível, porque eu vejo muitas pessoas, a gente lida muito com os negócios, né? O Desenvolve Vale hoje é uma plataforma que discute muito negócios, e a gente percebe, às vezes as pessoas têm um problema, uns vão para a solução e outros abraçam no problema, querem minimizar o prejuízo, que é importante, mas tudo isso tem um time. E às vezes não abre mão de uma negociação e depois afunda de vez. É isso. Então eu acho que o empreendedor ele tem que ter, e buscar especialistas, né, para saber tanto financeiro quanto jurídico, para ver o time disso tudo. É isso. Né? Agora sim, uma questão. Então, porque você percebe que tem segmentos em que a gente até fala assim de uma forma mais informal, vou dar um exemplo aqui, a área da saúde. É só para gigante. Porque você vê os players, é um grupo maior do que o outro, comprando o outro. Como é que um cara médio sobrevive com essa... Então, assim, difícil. Às vezes o cara que tem um perfil médio, vamos dizer, ele tem que também nadar nessa onda aí e tentar prospectar uma boa venda, porque não dá para competir com certos grupos, né? Não vou citar nomes aqui, mas você vê hoje uma consolidação muito grande na área da saúde. É isso mesmo, Luiz Gustavo? É isso, a gente fez muita transação na área da saúde, né? E a área da saúde tem uma característica peculiar, né? Quando a gente está falando de hospitais, muitos dos hospitais ou clínicas, elas começam com vários médicos se unindo para prestar algum tipo de serviço. Certo. Né? Então ela já vem carregada de uma desorganização, né? Porque você tem lá, a gente chegou a fazer operação que tinha 150 sócios. Nossa Senhora. Né? Alguns médicos, outros segunda, terceira geração, que já nem sabiam o que estavam fazendo ali. Então, partindo do princípio que o negócio, quando nasce de uma estrutura desorganizada, ele já fica com uma vantagem competitiva prejudicada, né? A hora que você coloca players enormes, com cofre nas costas e com muita capacidade de gestão, né, fica desleal a competição. Perfeito. Se você não embarca nesse... Você perde, os caras te sufocam, né? Te sufocam. Exatamente. E acontece bastante. E é importante, então, para o nosso empreendedor que está nos ouvindo aqui e vendo, olhar esse cenário, né? Saber como é que o segmento que ele atua, nós estamos falando aqui da saúde, tem algum outro segmento que você identifica que está sendo consolidado por grupos maiores, além da saúde? Tem alguns segmentos que sim, tá? Você mexe, a parte de supermercado teve o seu supermercado, auge, né? Agora voltou a ter uma ou outra operação, a gente tem feito operações lá no escritório. A área de saúde, ela consolidou bastante nos últimos 10, 15 anos, tá? Não só em hospitais, mas como clínicas oncológicas, clínicas oftalmológicas, né? Laboratórios, né? Clínicas de imagem, enfim. Houve uma consolidação muito grande, muitos fundos se interessaram em adquirir esse negócio, né? Deixaram de lado um pouco a preocupação com a ponta, né? Que é uma preocupação importante, porque quem toca o negócio é o médico e muitas vezes o médico que vende o negócio. Mas eu tenho reclamação aqui para fazer, viu? Eu acho que esses grandes grupos que quando compram, eles não podem trazer um sentimento de algo que não tenha dono. É isso. Se você ficar falando que o dono é o fundo, eu acho que isso, principalmente no interior aqui, vamos falar aqui de São José dos Campos, como exemplo apenas, você chegar numa empresa que tinha um dono, que você era não reconhecido pelo nome, não é isso que eu estou falando, mas a pessoa tem que sentir o acolhimento. Sim. E eu acho que às vezes, quando você vê grandes grupos na mão de grandes fundos,
Você vê uma perda de autonomia muito grande para os gestores locais. Aí a pessoa precisa trocar uma lâmpada, tem que fazer 500 requisições para chegar na lâmpada, as coisas vão ficando lentas, querem informatizar tudo, então perde o mínimo de pessoalidade que se exige no atendimento e o tato do dono. Então os fundos, na minha opinião, apesar de eles terem muito dinheiro e fazerem muitas aquisições, tem que tomar cuidado, porque o público vai embora. Se ele sente que ele não está sendo ali respeitado minimamente, com simplesmente o número, né? Chega lá, convênio tal, aceita, não aceita, não tem a gestão de manter o público, você começa a ver que algumas fusões depois de algum tempo começam a falar, não deu certo. Começa a dar de lado. Né? Até na área da saúde aconteceram alguns casos aí que a gente acompanhou pela mídia, e eu vou poupar bem os nomes aqui hoje, mas é importante. Não, mas porque o foco principal não pode ser só o lucro. Não. Nós temos que ter o bom atendimento, né? Então, esse é algo que uma empresa vai muito bem na mão de uma família. Às vezes, eu já vi empresa que foi comprada por um grande grupo e depois o mesmo cara recomprou desse grande grupo por R$1. Ou seja, praticamente, a empresa devolveu para ele. Entendeu? Esse era no setor imobiliário. Tem no setor imobiliário, tem no setor de educação. Então, exato. Então, assim, essa consolidação de números, principalmente dos fundos, tem que ser vista com cuidado, né? Porque a gestão não é só você controlar para não gastar errado, é olhar. Então, assim, eu acho fusão, aquisição, M&A algo muito desafiador. Os fundos, quando a gente está falando de fundo, esses private equities da vida, né, eles têm um prazo de investimento, né, normalmente. Então, ele constrói uma tese em algum setor, escolhe a primeira aquisição e em cima dessa aquisição começa a fazer várias outras aquisições, né, por um período específico, né, para que depois de algum tempo ele tenha ou a abertura de capital da empresa ou o desinvestimento, vender para um player maior, né. E como eles têm prazo, eles apertam e correm para que o número seja por EBITDA, que é uma métrica de precificação, seja na última linha do balanço, que é o resultado final ali, eles vão apertando para potencializar o resultado para que eles tenham um valor maior desse negócio quando eles abrirem o capital ou quando eles fizerem a venda disso lá na frente. Só que eles esquecem que para que o negócio gire, eu preciso de pessoas. É lógico. E ninguém melhor do que as pessoas que já estavam ali conhecendo o negócio para tocar. E espremer essas pessoas tem se mostrado uma estratégia equivocada para muitos dos fundos, né? E eles estão... Tanto que, a gente estava falando, né, no mercado de saúde, você tinha, nos últimos 10, 15 anos, um volume grande de operações e muitas das empresas acabaram parando um pouco para fazer aquela freadinha de arrumação, para organizar a casa, né, e tentar trazer o médico de novo para dentro da operação, né, porque se revoltou e acabou largando mão do negócio. Porque assim, outra coisa que eu acho difícil, acho desafiador, é a pessoa vender e ficar sócia minoritária de um big grupo. Isso eu quase chamo de loucura, viu, gente? Se você tem sua empresa ou vende 100%, não vai ter a ideia de falar, vou ficar com 20%, porque você vai desaparecer nesses 20%, não vai mandar mais nada no seu negócio, vão mudar tudo do jeito que você achava que era o certo de fazer. É isso ou estou errado, doutor Luiz Gustavo? Está certíssimo, porque quando você monta... Vende tudo. Quando você tem um negócio, você é um empreendedor, você tem um perfil lógico diferente do perfil de uma pessoa que não é empreendedora, que é funcionário, que é executivo, que é coisa do tipo. Perfeito. E no dia seguinte, você passa a ter um chefe. Exatamente. Um chefe que te pede relatório. É um chefe que te limita, ou coloca uma série de limitações que até então você não tinha. Né? Porque um prazo pós-venda é normal, a pessoa contratualmente ficar, correto? Comum. Então vendeu a empresa, você vai ficar na gestão mais 1 ano, 2 anos e depois, e tem o tal do não compete, né? Tem o tal do não compete que dura invariavelmente uns 5 anos. 5 anos. Né? Então. E até é muito comum, 2 coisas são muito comuns, né? Quando tem uma consolidação de mercado. A primeira delas é que ele vende um pedaço e o outro pedaço ele recebe em participação no negócio maior. Né? Então ele passa de dono da lombada a ter um pedaço da montanha, né? Sim, ele passa a ter
ser sócio minoritário numa estrutura muito maior, Perfeito. né? Que ele não tem muita voz. Isso. Esse é o primeiro aspecto, né? E a outra coisa é que eles permanecem no negócio por um período, seja 2 anos. 2 anos é um número normal também da gente ver, porque eles vinculam parte do preço, normalmente, ao resultado de uma rentabilidade futura desse negócio, da comprovação de que esse negócio... Deixa para pagar algo lá na frente. Deixa para pagar algo lá na frente. E neste momento, até para você não se afastar do negócio, talvez seja importante você acompanhar esse período. Claro. Para você ter certeza que o seu negócio vai ser valorizado da maneira correta quando houver o pagamento do que a gente chama de earn-out, né? Um pagamento final, posterior. Que vai ser mediante algumas metas. Algumas métricas. Agora, para quem está vendendo, quais são os cuidados jurídicos que são importantes para quem está vendendo? E depois falando para quem está comprando, quais são os riscos mais claros assim? Vamos lá. Para quem está vendendo, a primeira coisa é ter paciência. Paciência. Tá? Um processo de aquisição de empresa, ele não dura menos do que 6 meses, normalmente. Tá. Tem situações, até aqui em São José teve uma que é fora da curva, que dura 90 dias. Caramba. Dependendo do negócio extremamente organizado, do apetite das partes. Perfeito. Mas quanto mais a gente bota pressão no negócio, a chance de dar errado ou de você não atingir aquilo que você tinha de expectativa para o seu negócio aumenta, né? Primeiro aspecto. Segundo aspecto é olhar para dentro de casa. Tá. Para saber e para se antecipar os problemas que virão numa negociação. Né? E contratar assessores que sejam, que tenham experiência confiáveis. É muito comum, né? Hoje qualquer um faz M&A, qualquer um presta serviço de assessoria. Não, mas não é assim não. Porque você entra na internet, você descobre o contrato que qualquer um descobre, né? Mas tem detalhes, e são nos detalhes que a gente acaba se dando mal, né? Que são muito importantes e a gente só consegue identificar com a experiência de ter feito uma série de transações nesse. Quer dizer, então, para quem for vender, é o prazo para ele ter calma, ter uma boa consultoria. Preparar a casa. Né? Porque isso vai trazer alguns benefícios de ganho, inclusive, né? Preparar a casa. E ter assessores que já tenham tido experiência nesse mercado. E para quem está comprando? Porque também, para quem está comprando, sempre a gente escuta falar, cuidado com o passivo. É possível a gente não identificar algum passivo e depois ver lá na frente esse problema? É possível. Isso é um risco, né? E ainda mais no Brasil, que a gente tem uma carga de insegurança jurídica relevante. Nossa Senhora. Então, muitas das vezes a empresa está fazendo o serviço correto, está fazendo da forma correta, está recolhendo os tributos da forma correta, mas chega uma decisão de um tribunal superior e reverte tudo aquilo que vinha sendo feito. E gerou um passivo. Isso pode gerar um passivo. E aí quem comprou está responsável por essa conta. É o CNPJ que é o responsável. De maneira geral, é o CNPJ que está responsável. O que a gente faz nessas negociações é que tudo aquilo até a data efetiva da venda, a data de fechamento do negócio, né, normalmente é de responsabilidade. Ocorrem operações de porteira fechada, que a gente chama, mas normalmente é de responsabilidade dos antigos donos. Certo. Tá? Que é o momento pós-venda que dá mais discussão. Mas se o antigo dono não honrar, a Receita não vai ter dó do cara que comprou. Não vai ter dó. Vai para cima da empresa. Vai para cima da empresa. Invariavelmente é uma questão de direito de regresso, né? Porque primeiro ele vai cobrar, o fisco ou o terceiro, o credor, vai cobrar a empresa, né? O adquirente tem como uma indenização, vai atrás do antigo sócio para se indenizar daquele prejuízo ou daquela contingência que apareceu no meio do caminho, tá? Então, num primeiro momento, as contingências elas acompanham o negócio. Tá. Isso a gente não consegue nem eliminar quando a gente faz o trespasse, né? A compra de ativos. Tá. Né? Porque em alguns casos, né, você não vende o CNPJ, você não vende as cotas da empresa, né? Você pode vender os ativos. Tá? E isso, pela legislação no Brasil hoje, né, essa venda de ativos, ela carrega também a sucessão. Isso que eu ia falar. Quando você fala venda de ativos, para traduzir para o nosso público aqui, eu chego numa pizzaria, vamos dar um exemplo bem fácil de interpretar. É possível a pessoa comprar só toda a parte de estrutura e não levar o CNPJ? É possível e em alguns casos é necessário. Mas ela pode funcionar no mesmo endereço, inclusive? Pode funcionar no mesmo endereço, mas tem um tripé. Mas não pode caracterizar assim Caracteriza. Caracteriza? Caracteriza. Tem um tripé, né? Que é mesma atividade,
mesmos funcionários, mesmo local, quer dizer, a sucessão é automática. Mesmo que então a pessoa faça uma nova empresa, ele abra um novo CNPJ, correto? Para tentar fugir um pouco desses problemas de passado. É isso. Mas se a justiça olhar o contexto geral e ver que são os mesmos funcionários, do mesmo local, a mesma atividade, vai vincular tudo, né? Porque eu já ouvi muita gente falar, não, eu comprei só mesa, cadeira, isso e abri outra empresa, CNPJ novo. Tem que tomar cuidado, hein? Ó, o doutor Luiz Gustavo aqui, do escritório Souza Okawa, com grande especialidade. Isso aqui não é comercial, mas é assim, o argumento de que nós estamos falando com gente que conhece e está nos informando aqui os cuidados, tá ok? Esse é muito importante. Mas já que vamos falar em comercial, eu peço aqui licença, viu, doutor Luiz Gustavo? Os nossos apoiadores do programa, que aliás são grandes empresas, né? Academia Bluefit, né? Que está fazendo um trabalho aqui em São José dos Campos brilhante, com 2 unidades, ali uma no Vale Sul, outra no Aquários. Colégio Ângulo Cassiano Ricardo, tive o privilégio de ter meus filhos estudando lá. Eu também. É mesmo? Há muitos anos atrás, né? Um já é advogado hoje e a outra está estudando medicina, mas na sua fase infantil tiveram uma grande formação dentro dessa escola. E Pontos Consórcio, né? Que é o Renato fazendo um trabalho fantástico. Aliás, com essa Selic alta aí, o consórcio tem sido realmente uma grande alternativa na aquisição de imóveis. Então eu quero muito agradecer aqui, eu faço questão de agradecer, porque são empresas não só muito boas, mas acredito aqui no projeto do Desenvolve Vale e estão conosco aqui. Mas, Luiz Gustavo, esse é um ponto importante. Então, você vai vender uma empresa e não quer comprar o CNPJ, tem que observar para que você não caia aí numa situação de tentar camuflar um CNPJ com problemas, né? É isso. Porque isso pode ser interpretado que você tentou fazer isso e vem tudo vinculando depois. De certa forma, algumas pessoas elas optam para criar uma barreira de chegada de não comprar o CNPJ, né? Mas dependendo da forma que isso é feito, não alivia em nada a responsabilidade em relação aos problemas do passado daquele CNPJ que estava ali antes. Na sua experiência, as empresas que chegam para comprar outra, a maioria tem fechado ou não tem fechado o negócio? Normalmente fecham. Fecham. E demora que período? Porque assim, 6 meses é o que vai demorar no mínimo para quem está vendendo se estruturar. Mas uma vez que bateu na porta lá alguém, quero comprar aquela empresa. Tem gente mais agressiva nesse ponto. Tem. Geralmente ela consegue convencer o cara que não estava imaginando vender? Acontece. Mas paga caro, hein? Pode pagar caro. A gente teve uma situação no passado, há muitos anos atrás, né? Empresa familiar, os filhos, o pai já estava com uma idade bem avançada, mas ainda estava no dia a dia. Os filhos não queriam continuar no negócio e arrumaram um comprador para o negócio, né? Assinamos o memorando de entendimento, o term sheet, começou a due diligence, foi feito todo o processo. No dia da assinatura do contrato, sentados todos à mesa, o pai sentou, ficou 30 minutos olhando para o papel. E aí? Levantou e foi embora. Meu Deus do céu. Tinha multa, não vou assinar, isso é a minha vida, não vou assinar, eles não querem, mas eu quero, eu vou ficar aqui até morrer. Mas tem uma multa, eu pago a multa. Paga a multa? Meu Deus do céu, olha então, só. Acontece de não fechar. De não fechar, mas a maioria fecha. De maneira geral, sim. A não ser que tenha algum esqueleto muito grande dentro do armário ou que exista uma negociação de valor que não chega ao valor desejado no meio do caminho, se identifiquem contingências que reduzam o valor e isso faz com que o vendedor desista do negócio, né? Então, pode acontecer. Não é uma coisa que não acontece. Acontece, né? Mas, de maneira geral, quando a coisa caminha para a assinatura de um memorando, né, já está com o convencimento em pauta ali. Já está e é coisa de acertar preço. Né? Perfeito. Eu costumo dividir o processo em 5 partes, né? A parte olhando para dentro de casa, o memorando de entendimentos, né? Que é uma parte inicial, a identificação do comprador e a due diligence, né? A negociação dos instrumentos e o fechamento do contrato e o pós-venda. Né? Perfeito. Agora, então, me fala uma coisa, dentro do pós-venda, desse modelo que você está nos explicando aqui, você já acompanhou algum caso que vocês foram chamados
para poder organizar, e isso depois caminhou para um assunto de venda? Sim. Sem que a ideia inicial tenha sido isso da participação de vocês numa reestruturação? Sim, sim. Sim. É comum de acontecer. Tá. Por quê? Que conclusão que a pessoa chega ali que ela fala, nossa, eu tenho que vender a empresa? Muitas das vezes é por conta de questões familiares, tá? Algumas das vezes é porque ela entende que, vamos lá, no Brasil a gente tem muita essa situação, isso é muito comum também, né? A empresa, ela gira lucrativa com uma determinada situação que nem sempre é uma situação, vamos dizer, 100% correta, né? E quando ela senta para organizar a casa, ela vê que o negócio, às vezes, ele se torna inviável naquele tamanho, seguindo todas as regras que precisam ser seguidas, principalmente do ponto de vista fiscal, né? E naquele momento ele entende que, olha, eu quero organizar, não quero mais correr certos riscos, e no momento que eu organizo, o meu negócio, no tamanho que ele está, não é lucrativo, eu preciso ter escala. Perfeito. E nesse momento eu vou buscar um parceiro, alternativas, seja para verticalizar ou para tornar horizontal o negócio dele, para que ele se torne lucrativo nessa nova situação de irregularidade. Porque até empresas de família, às vezes você vê que no custo não aparece qual é o custo do dono da empresa, né? Sim. Isso tem que estar. Então ele começa a colocar o custo dele, claro, eu estou falando de empresas um pouco menores agora. Ele vê que o negócio é lucrativo porque ele não está sendo remunerado pela empresa. Isso. Porque ele está usando um prédio que já é dele, ele não faz a conta se aquilo revertesse em aluguel. E quando ele põe isso tudo numa planilha, ele pode chegar à conclusão que o negócio dele não é rentável. Talvez. E aí, assim, nós estamos falando aqui muito de venda e aquisição, né? Fusão e tal. Agora, e fusão? É mais fácil fazer uma fusão? Do ponto de vista jurídico, é um instrumento que garante um respaldo para quem não entrar e abraçar o problema de outro que já existia? É possível separar o joio do trigo? É possível. É possível. Quando a gente fala fusão, é importante que a gente não está eliminando 2 CNPJs e criando um, que a definição de fusão é essa. Isso. Né? Muito normalmente, o que acontece é que quando 2 negócios se unem, o maior acaba incorporando o menor, né? Jogando para dentro e preservando. Mas aí o CNPJ do menor desaparece? Algumas vezes sim, algumas vezes não. E depende perfeito. também do tamanho do negócio. Quando são negócios menores, isso é mais fácil. Quando envolvem grandes empresas, você ainda tem uma variável que é o CAD, né? Você precisa levar para ver se aprova. Para ver se aprova, e dependendo da decisão do CAD, isso pode resultar em manutenção dos 2 CNPJs, enfim. Tá. Aí já estamos falando de grandes grupos. Grandes grupos, tá, né? Você tem algumas coisas que são importantes e que podem gerar desafios, vamos dizer assim, né? Porque você tem 2 grupos de empresários que, eventualmente, quando eles se unem, você é controlador desse, eventualmente você vai ser não controlador no próximo negócio. Tá. Então tem questões de governança que precisam ser preparadas e alertadas. Mas acontece, né? Aqui em São José mesmo, recentemente a gente ajudou 2 clínicas médicas a se juntarem. Né? Tem vários desafios, principalmente de governança, né? No dia seguinte, né? Como é que as coisas vão funcionar no dia seguinte. Então, neste momento, é importante a gente estressar todos os problemas antes, porque depois o papel a gente escreve. O pessoal fala muito em acordo de sócios. Tem. Isso funciona bem? Funciona. Existe previsão legal para isso, tá? Ele tem uma execução específica de acordo, né, que simplifica a sua validade, a sua efetividade, tá? E é recomendável que se tenha. Perfeito. Tá? Principalmente quando você tem... A gente fala em acordo de sócios, mas em empresas familiares a gente tem um outro documento que a gente chama de acordo familiar. Olha só. Que ele é menos efetivo, mas é mais conceitual. E ele trata, inclusive, sucessão. Trata, inclusive, sucessão. Porque a sucessão nem sempre ela é planejada, né? Infelizmente, às vezes pode acontecer um acidente, pode tirar alguém da operação, e quem passa a ser o novo dono, né? É isso. Eu acho que esse é o maior risco, porque quando você junta habilidades, talentos, né? Então você tem um amigo, você tem um sócio e tal, você monta a sociedade, mas você está sempre imaginando que é aquela pessoa. Mas a vida da gente risco é viver, né? Acordou é risco. Muda rápido. Eu botei 2 stents esse ano assim, ó, nem imaginava. Né? Então, fui fazer um check-up, tá lá, mas tô bem agora, tô zerado. Mas e aí? E quem fizesse uma sociedade comigo e amanhã, né? Tô dando meu exemplo para não falar que a outra pessoa vai morrer, e eu não tivesse.
Então, é o seguinte, tem que estar planejado, porque você quer ser sócio daquela pessoa, não da esposa dele, ou do esposo dela, ou do filho, do nora. Então, eu acho que esse é um ponto sensível, porque sociedade é difícil. Em família, então, gente, olha, eu vou falar pra vocês, eu adoro minha família, não tem nenhuma crítica aqui, mas família, na minha opinião, é pra comer macarronada domingo, é pra você desfrutar a família, não inventa de convidar parente pra ser sócio. É difícil, porque você vai ter que encontrar com ele no Natal, você vai ter que encontrar com ele, e às vezes, se der certo, ótimo, mas se não der, entendeu? Família é pra preservar, pra você estar nos bons momentos, conversar de amenidades, né? Será que estou errado, doutor? Não, é certíssimo. Luiz Gustavo, porque a turma quer fazer muita sociedade, depois dá confusão. A gente é muito sensível, né? As coisas mudam muito rapidamente. Muito. Né? E daí você tinha me perguntado quando que é o momento de fazer isso. Né? Eu diria que não tem o momento certo, tem o momento errado. Né? No momento do falecimento de alguém, você já passou, já perdeu a oportunidade. Imaginou. Então, quanto mais próximo desse momento, a gente nunca sabe quando é, né? Pior para você fazer esse tipo de planejamento. Então, é importante que se faça o quanto antes. E tem que desmistificar uma coisa aqui, Kiko, que é muito importante. A gente fala em planejamento sucessório, planejamento patrimonial, vem na cabeça grandes grupos empresariais, patrimônios muito grandes. Não. E não é isso. Não. Né? É importante, e isso tem acontecido com muito mais frequência, pessoas com patrimônio não muito relevante, mas que já querem direcionar e fazer essa passagem no tempo do patrimônio, seja por questões de preocupação de aumento de carga fiscal. Mas se for uma casa, já é um patrimônio, né? Já é um patrimônio. Se for uma casa em comum para uma família, já tem que ter algumas regras, eu concordo com isso. É que às vezes quem escuta, né, esses termos M&A, coisas em inglês, acha que é só para grandes grupos, é verdade isso. Não, uma família ela deve se organizar. Até porque o governo está de olho em tributar tudo. Quanto custa fazer um inventário hoje? Né? ITCMD. Porque o governo só pensa em aumentar impostos. Nós estamos lascados, gente. Não tem escolha. Entendeu? Você vê, eu estava vendo o ministro da Fazenda falar esses dias, e não é nada pessoal e não é mesmo. Eu estou falando da autoridade que está responsável. Pô, mas não falou uma situação de economia. Pelo contrário, agora mais um programa de luz grátis pro povo, tá? Quem vai pagar a conta somos nós. O brasileiro não interpretou que o dinheiro público ele é do povo brasileiro, não é do governo. Então, cada conta que é feito é tributação em cima, né? Realmente receita. Então, é duro. Aí você fala, mas esse cara tá elitista, olha lá o que ele fala, não quer dar. Não tem nada disso, não. A gente tem que discutir o que é certo. Quando você tá apertado em casa, você não dá uma segurada, né? Vamos gastar nas coisas mais necessárias, tá? Então isso que você está falando, Gustavo, é uma pauta que me agrada muito e que eu sinto que pouquíssimo, eu atuo no mercado imobiliário e vejo assim muitas pessoas indo vender imóveis de forma mais barata porque a sucessão foi tão mal feita, já não tem às vezes dinheiro para trocar uma calha, a casa tá apodrecendo, devendo IPTU. Pô, se você faz um planejamento, você evita uma situação dessa, né? Então a gente quer alertar. E um ponto importante, tá, Kiko, porque eu acho que assim, de uns tempos para cá, principalmente com a internet, você vê muita gente falando, vamos montar uma holding, fazer uma holding, fazer isso, fazer aquilo. Holding virou moda, é verdade. Uma vez por dia aparece alguém lá, eu quero fazer uma holding porque meu vizinho fez uma holding. Ai, meu Deus do céu. É importante dizer que esses planejamentos eles não são de prateleira. Lógico. É uma coisa, é um trabalho, não é você entrar numa loja e comprar uma camisa, você vai no alfaiate. Exatamente. Né? E muitas das vezes a gente faz uma análise olhando para o patrimônio daquela pessoa, né, e identifica problemas em constituir uma holding. A holding é uma ferramenta, mas não é o único caminho. E muitas das vezes a gente fala que não é o caminho. Eu quero fazer uma holding. Não, peraí, por que você quer fazer uma holding? Exatamente, é isso aí. Traz para dentro, entende por que ele está dizendo isso e vai dizer para ele, em alguns planejamentos a gente termina dizendo, deixa do jeito que está, você não precisa mexer. É muito comum isso acontecer. Agora ela pode fazer um acordo de sócios, né? Isso sim. De sucessores, pode ter um documento dessa natureza, né? Isso sem dúvida, tá? Mas sempre que envolve movimentação patrimonial é um problema, porque você tem carga tributária envolvida, você tem que fazer a conta para ver se faz sentido, né? A gente está com um projeto grande de uma empresa do Sul que tinha os imóveis dentro da empresa operacional e ele nos procurou para tirar esses imóveis de dentro. A gente está no meio desse planejamento. Perfeito. Né? E eles fizeram uma reavaliação desses ativos imobiliários em 2011, quase 15 anos atrás. Tá. Né? Se a gente faz a movimentação nesse momento agora, né, todo aquele
aquela reavaliação que não gerou custo tributário para ele lá atrás, hoje vai gerar um baita de um ganho tributário, ele vai ter que pagar imposto. Se a gente simplesmente olha para tirar os ativos lá de dentro e não olha para os impactos que vai ter dentro do negócio, Perfeito. é um problema enorme. Por isso que a gente sempre fala, é tailor-made, é de alfaiataria. Se você chegar para um Feito produto sob de medida, prateleira, customizado. O produto de prateleira não funciona nesse caso. Bom, quero agradecer muito. Nós conversamos hoje com o Dr. Luiz Gustavo Mesquita de Siqueira, que é um dos sócios do escritório Souza Okawa. Joséense, na nossa região. É difícil ter joséense, hein? E agora já está tendo a geração daqui, mas é muito bom, né? Porque foi uma cidade que cresceu com gente de fora, né? Estudei no ângulo. Estudou no ângulo, então é gente raiz. E com muito conhecimento, com muita credibilidade. Eu não quero desmotivar você a vender ou comprar uma empresa, mas busque o melhor caminho. Se não for vender nem comprar, se estruture, pense na sucessão. É um assunto que tem que ser tratado. Senão, isso é tratado no pior momento, e muitas vezes pagando uma quantidade ali de tributos pela falta de um planejamento. Então, eu quero te agradecer muito, Luiz Gustavo. Você que é um membership do Desenvolve Vale, que nos dá honra e orgulho de participar lá, que é um grupo de só camisa 10, poder trazer a sua experiência, poder nos compartilhar conosco, com os nossos telespectadores aqui, um conteúdo de suma importância, como você disse, para todas as famílias, de menos renda, da média renda e da alta renda. Então, muito obrigado por participar aqui conosco. Eu que agradeço, Kiko, mais uma vez a oportunidade de poder falar com vocês aqui. De novo, você sempre muito atencioso conosco. Obrigado por fazer com que a gente faça parte aí do grupo. Maravilha. Para ajudar os empresários aí. Eu que agradeço, é uma honra. E muito bem, para vocês, nossos ouvintes, telespectadores, continue acompanhando o Desenvolve Vale no Instagram, no programa de TV, no podcast, na newsletter, seja da forma que for, tragam suas sugestões. Vamos olhar para o desenvolvimento. É o Brasil que nós queremos, um Brasil que se desenvolva, que valorize tudo isso que a gente acredita que seja melhor para toda a sociedade. Agradeço aos nossos patrocinadores aqui do programa, Academia Bluefit, o Colégio Ângulo Cassiano Ricardo e Pontos Consórcios. A você, até a próxima e não percam os próximos episódios e os que já fizemos também. Olhe lá no YouTube, no nosso site, estão todos disponíveis. Muito obrigado.